Bom, vamos avançar então, tratar de notícia de hoje, porque tem já os primeiros julgamentos dos réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro, que vão acontecer nesta semana. O STF marcou as sessões para terça e quarta-feira, nos dias 12 e 13 de setembro, amanhã e depois. Confira detalhes com Maiara Dias. Em 8 meses de investigação, a Polícia Federal se debruçou sobre centenas de horas de imagens das câmaras de segurança do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, capturadas no dia 8 de janeiro, quando golpistas invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes. Todo esse conjunto de provas começará a ser analisado pelos ministros do STF na próxima quarta-feira, quando serão julgados os primeiros 4 réus acusados de executarem os atos golpistas. Os ministros vão decidir se essas pessoas, acusadas formalmente pela Procuradoria-Geral da República, serão condenadas ou absolvidas. As ações serão julgadas de forma individual. Os 4 réus foram presos em flagrante no dia dos ataques. E são eles Aécio Lúcio Costa Pereira, que foi preso pela Polícia Legislativa do Senado. No celular dele, a PF encontrou um vídeo gravado no Congresso. Tiago de Assis Matar. Câmeras do Palácio do Planalto flagraram Tiago circulando em meio à invasão. Moacir José dos Santos. A perícia no celular localizou o vídeo feito por Moacir no dia 8 de janeiro com cenas de destruição nos prédios dos 3 poderes da República. Matheus Lima Lázaro foi preso, segundo a Polícia Militar, após deixar o Congresso e seguir em direção à área central de Brasília. Estava com um canivete, uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol e 2 cortes de tecido de cor preta usados. Ao todo, a PGR denunciou 1.390 suspeitos de participar, estimular ou financiar os atos golpistas. O STF recebeu 1.365 dessas denúncias. Nem todos devem ir a julgamento no STF. Isso porque o ministro relator Alexandre de Moraes autorizou a PGR a negociar acordo com mais de 1.000 investigados. Tá, e você ouviu então a Maria Clara César, não é a Maiara Dias, trazendo para a gente as informações sobre os primeiros réus julgados no Supremo Tribunal Federal. Não é a Maria Clara? E quem é, Juliana? Quem é essa moça? Já a gente dá o crédito direitinho, mas agora sim, vamos lá a Brasília, porque a Cíntia Lades vai trazer para a gente a expectativa para o início desse julgamento na Suprema Corte. Cíntia. Pois expectativa grande, porque precisa a gente lembrar que tem todo um contexto, né? São ações individuais, são os primeiros 4 réus. Eu não consegui ouvir a reportagem, eu não sei se os nomes deles já foram mencionados. Sim. Aí, Ananias? Já foram, né? Já. Então, é isso. Essas primeiras 4 ações são ações individuais, ou seja, cada caso é um caso. E por isso que demorou tanto tempo. Primeiro porque é um número muito grande, né? 1.390 ações foram recebidas, são as pessoas que foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. E sobre os acordos, a gente falou aqui, há casos em que não é possível fazer acordo, quando, por exemplo, o denunciado pela PGR já é acusado de algum crime. Então, nesse caso, não é possível fazer acordo, quando a pessoa já é condenada por algum outro crime. Então, esses aí não podem fazer acordo. E tem um aspecto também interessante desse trabalho da Polícia Federal, que foi o recolhimento de tudo. Eles fizeram uma juntada de tudo que era possível servir como prova, desde o básico, que são imagens que estavam dentro do prédio, que serviram aí como munição, para que os investigadores pudessem acoplar isso nos autos dos processos. Tudo que era celular desses indivíduos que estavam envolvidos lá, imagens, conversas, trocas de mensagens em grupos de WhatsApp e também até mesmo, Ananias, foram recolhidas coisas que eles deixaram lá no local. Você lembra que teve uma mulher que deixou fezes lá numa cena clássica, que é uma das maiores aberrações, eu acho que já vistas talvez na história
da televisão mundial, que foi aquela mulher que defecou lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, até esse trabalho eles tiveram de fazer o recolhimento de material biológico que foi deixado lá exatamente para, durante o processo de comprovação, de perícia, não deixar dúvida da participação dessas pessoas, que têm diferentes níveis de participação. Tem aqueles que financiaram, tem aqueles que estavam lá ajudando a depredar, tem aqueles que estimularam, que pagaram, né? Porque tem os financiadores dos atos, mas tem aqueles também que pagaram ônibus para levar parte dessas pessoas que foi para lá naquele dia 8 de janeiro. E então, é por isso que cada caso é um caso diferente, são muitos crimes também que já foram listados aí, e esses crimes, todos juntos, eles podem resultar em penas de até 30 anos de prisão. Então, pelo que a gente compreende, todo o contexto que existe, do impacto que isso teve e de o quanto ainda tem, para você ter ideia, hoje eu fui lá no Senado Federal e tinha restauradores ainda fazendo o trabalho numa das obras de arte do Congresso Nacional. Então, é muito grande o impacto que isso provocou, não só físico, em termos de prejuízos também, e tudo isso também faz parte dos julgamentos, porque essas pessoas também terão que ressarcir aos cofres públicos pelos atos que elas cometeram, e também o impacto que isso causou na sociedade e nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que a gente não deve esperar nenhum passamento de pano nesse tipo desses julgamentos aí, não. Tá aí, ministros rigorosos, claro, no cumprimento da lei, Osmando, porque a gente está vendo que é um processo individualizado, minucioso, extenso, inicia-se o julgamento pelos executores, mas há de se avançar para financiadores, para estimuladores de todo o processo, até porque a nossa reconciliação com a nossa democracia passa, claro, pela punição dessas pessoas que tentaram golpeá-las. Olha, sua expectativa para esse julgamento que se inicia e, claro, o resultado que deve trazer aí um alento aos brasileiros que viram a sua democracia ser golpeada no dia 8 de janeiro. Osmando? A minha reflexão e o meu sentimento vai ao encontro exatamente do que a Cíntia falou, de não esperar que nesse julgamento se passe pano sobre qualquer dessas pessoas que estão sendo julgadas. Acho que esse julgamento que começa amanhã e vai prosseguir nesta semana, será amanhã e quarta-feira, ele deverá ser exemplar, porque o momento exige que seja realmente um exemplo para que não volte mais a se repetir em território nacional essa brutal, essa grotesca agressão à democracia brasileira. Eu vi que, além dos casos que já passaram pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes e que cuidadosamente e pacientemente estão sendo analisados e encaminhados para o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a própria Procuradoria-Geral da República, que está tendo, neste momento, uma atuação diferente do que tinha, mesmo permanecendo Aras ainda na sua direção, do que tinha no governo passado. Tem tido uma atuação importante e hoje mesmo eles revelaram que o recolhimento de material genético feito pela Procuradoria-Geral da República, exatamente de materiais como a Cíntia citou, de garrafas d'água, de barras de ferro, de outros materiais, de batons, de sangue, de saliva em algum lenço, alguma coisa, foi possível, com isso, pela análise genética desse material, agrupar mais 31 pessoas que deverão ser encaminhadas também para o Supremo, para que também sejam julgadas. Então, eu espero
que a gente possa realmente agora avançar, depois de passados 8 meses, possamos avançar e ter as primeiras condenações sendo apontadas e que isso sirva realmente de exemplo para o Brasil. Tá aí, olha, a investigação avança, são os primeiros réus que vão ser julgados no Supremo Tribunal Federal. A gente ainda vai ouvir muito sobre esses julgamentos, porque é muita gente e todas as investigações partindo de uma investigação muito técnica, muito aprofundada, muito detalhada. E, claro, reservado o direito ao contraditório, à ampla defesa, a expectativa é de julgamentos com o rigor da lei, porque, afinal de contas, quem foi golpeado foi a nossa democracia. Esse julgamento vai ser histórico, começa amanhã no STF.